Amados, nós vamos ministrar uma palavra no livro de Isaías, capítulo 1, Isaías capítulo 1, e o versículo é o versículo 19. Isaías capítulo 1, o versículo é o versículo 19, onde eu quero que você abra a sua Bíblia, ou você pode ler aí no monitor essa leitura da palavra. Isaías capítulo 1, versículo 19. Aleluia. Diz assim a palavra do Senhor: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Vamos ler de novo? Diga comigo: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Amém? Fale agora para 3 pessoas perto de você aí na sua sala, onde você está. Procure 3 pessoas, diga: se você quiser, se você quiser ouvir, você vai comer o melhor da terra. Nós temos uma ministração para você, que eu acredito que vai ser uma ministração que vai te despertar para um novo tempo na sua vida. Então essa palavra tem como tema um novo tempo de prosperidade. Então eu quero ministrar para você essa palavra que tem um novo tempo de prosperidade. Eu quero ministrar para você nesse momento, em um momento em que muitas pessoas só estão conseguindo ver a sequidão, só estão conseguindo ver as dificuldades, só estão conseguindo ver o problema. A gente sabe muito bem que diante de uma situação difícil, quanto mais você focar naquela situação difícil, mais difícil aquilo se torna, mais sem visão você fica, mais sem atitude você fica, porque a tua mente, ela te domina justamente naquilo em que você se entrega ou entrega os pontos seus. De repente você é aquela pessoa que diz assim: pastor, eu não consigo pensar em outra coisa a não ser nesse momento difícil que eu estou vivendo agora. E sabe, você está vivendo um momento financeiramente difícil em sua vida, você não tem visto, não tem tido um vislumbre, e você olha que tudo está sem resposta, tudo, é como se tudo tivesse bloqueado para você, é como se as coisas para você não funcionassem a seu favor. E quando você pensa que as coisas estão difíceis, e que está difícil de você realmente dar a volta por cima, você está limitando o poder de Deus. Nós temos o Deus que Ele é ilimitado. A palavra do Senhor nos diz assim, no livro de João capítulo 10, versículo 10, que nós temos, amados, o Deus que diz que veio para nos dar vida e vida em abundância. Diga comigo bem forte: o meu Deus é poderoso para me dar uma vida abundante. Irmãos, e sabe o que é que Ele fala para você? É que Ele vai te dar uma vida abundante, e essa vida abundante não requer da sua força, da sua inteligência. Deus não está cobrando isso de você. Existe um trecho na palavra que diz: vinde e compremos sem dinheiro. Ou seja, o Senhor está dizendo assim: eu sou capaz de realizar o sonho de qualquer pessoa que simplesmente lança sua confiança em mim. A fé é isso. E você precisa entender que quando Ele diz se quiserdes, Ele está dizendo, há uma condicional aí. Você pode ter aquilo que você quer, mas também você pode decidir se quer, ou também você pode decidir se não quer. Ele diz na condicional: se quiserdes e me ouvirdes. Então, se Ele diz assim: olha, a primeira coisa que você tem que fazer é decidir se realmente você quer. Você quer?
Você quer realmente prosperar? Você quer realmente desfrutar do melhor de Deus? Você quer realmente abraçar aquilo que tanto você deseja? Você vai ter que fazer algumas coisas. A primeira coisa é ser definido naquilo que você quer. Porque quando ele diz, se quiserdes, nós vamos precisar entender que é um momento que a gente precisa ser definido. O que é que eu quero? O que é que eu quero? Hoje eu estava perguntando a uma pessoa e eu disse para ela assim, foi até o meu irmão Joab, eu disse para ele assim, na hora a gente conversando, e ele disse, pastor, eu quero uma coisa, eu creio que Deus vai fazer uma coisa, Deus vai fazer algo na minha vida, quanto às questões das finanças, quanto às questões de prosperidade. E aí eu disse para ele assim, mas o que é que você quer? Tem que haver uma definição, o que é que você quer, por onde é que você quer começar, quais são os seus planos, os seus projetos. Tem que ter um desejo, e tem que ter na verdade um foco, mas você tem que ter uma definição, você tem que ter dentro de você uma imagem vívida daquilo que você quer. Deus não vai prosperar a vida de alguém se essa pessoa ela não tem definição naquilo que ela quer. Por isso que o Senhor diz, se quiserdes. Esse é o primeiro passo. Por que o Senhor colocou você em primeiro lugar? Você já observou? Deus colocou você logo no início aqui. Ele fala, se quiserdes e me ouvirdes. Aí ele vem depois. Por que o Senhor disse se quiserdes? Porque você tem que ter uma definição do que é você, de quem é você, de quais são as suas vibrações, quais são os seus desejos. Porque tem gente que diz, eu acredito muito que dê em Deus, mas não acredita em si. E meu amigo, você precisa aprender a acreditar em você. Deus não vai agir através de você se você não acredita em você. Então a pessoa precisa acreditar nela. Essa pessoa precisa ter um vislumbre de quem ela está sendo, o que é que ela está sentindo, como está a motivação do seu coração, quais são os seus sentimentos a respeito do que você quer. Deixa eu ir mais fundo, quais são as visões ou a visão que você tem a respeito do sonho, daquilo que você deseja. O que você vê? Como é que você vê o seu sonho? Como é que você vê aquilo que você deseja, aquilo que você mais quer? Pastor, alguns dizem assim, eu não tenho visão ainda do que quero. Eu não tenho visão. Pastor, eu sonho em ter alguma coisa. Irmão, Deus não é aquele Deus que diz, eu vou te dar alguma coisa. Deus é o Deus que diz, eu tenho definição. Eu tenho definição. As riquezas encobertas, elas estão encobertas para aqueles que ainda não se definiram. Riquezas encobertas, o Senhor diz, eu vou mostrar as riquezas encobertas para quem se define, para quem sabe o que quer, para quem sabe aonde vai chegar. São riquezas encobertas. Às vezes as pessoas podem não acreditar no teu sonho, não acreditar em você. Tem gente que não acredita em você, tem gente que não acredita no seu sonho. Mas quem disse que a sua fé, para entrar em ação, você vai depender da fé de terceiros? Não, para a sua fé entrar em ação, você vai depender apenas de você e Deus. Porque a Bíblia diz claramente, sem fé é impossível agradar a Deus. Esse homem tem que ter uma atitude de fé, ele tem que acreditar pela fé naquilo que ele pode ter e fazer. E aí ele definido, ele começa agora a sim ter uma dependência de quem? De Deus. Porque a Bíblia diz que eu e você, porque tem muita gente ensinando aí que você é o eu sou, que você é o que pode tudo, que você é a pessoa que faz tudo, que você é o cara. Enganoso esse engano, esse ensino. O ensino correto é que Ele é Deus, o Todo-Poderoso, Ele é o eu sou. Ele é aquele que pode tudo, Ele é aquele que diz para o homem, não dependa da força do seu braço, dependa de mim. Não dependa da força do seu braço, seja dependente de mim,
Por isso ele diz: se quiserdes, esse é o ponto de partida. Você deve saber o que é que você quer, e você tem que ter uma definição e ir em frente, se quiserdes. Aí ele diz: agora, tem o segundo passo: e me ouvirdes. Se você me ouvir, você comerá, você desfrutará do melhor desta terra. Imagina, o homem muitas vezes está fazendo isso de uma forma em que ele tem deixado Deus para segundo plano. E muitas vezes ele até tem conquistado algumas coisas. Porque tem cara que se define e diz: eu vou conseguir, e ele consegue. Mas agora imagina você como homem, porque Deus deu esse livre-arbítrio para o homem conquistar, meu amado. Deus deu livre-arbítrio. Deus deu esse potencial para o homem conquistar riquezas, para o homem ser um homem que se destaque na face da terra. Mas não tem coisa melhor do que você querer fazer e depender de Deus. Porque quantos homens conquistam riquezas, conquistam casas e mais casas, mansões e mais mansões, mas não tem uma casa. Como assim, pastor, não tem uma casa? Não tem um lar, não tem uma família, não tem paz. Tantas casas, tem pessoas no mundo afora. Esses dias eu estava olhando um bilionário com milhares de dinheiro para, sabe, dar e fazer o que bem quiser, mas não tinha felicidade no casamento, não tem felicidade na família. Então muitas vezes é isso que o Senhor está dizendo: você pode até conquistar, mas eu preciso entender que eu devo depender do meu Senhor, eu devo ouvir o meu Senhor, porque para as minhas conquistas, Deus tem que estar no centro de tudo. Sim ou não? Tanta gente rica, dinheiro à vontade, tem dinheiro para almoçar, comer no maior ou no melhor restaurante do mundo, e para os grandes restaurantes em Dubai, onde é um dos restaurantes mais ricos da face da terra, mais caro que a gente pode ver em alguns dos restaurantes lá, tem dinheiro para ir, mas muitas vezes não tem a saúde de comer, de se alimentar, de desfrutar da riqueza que tem. Então para que essa riqueza? Tem gente que tem dinheiro demais para, sabe, para o que ela quiser, fazer o que quiser fazer, mas ela está limitada a tantas coisas. Eu estou falando aqui de uma prosperidade em que tem a mão de Deus por trás. Eu estou falando aqui de uma conquista que você deve entender que Deus tem que estar por trás de tudo na sua vida. Quando Ele diz: se quiseres, Ele diz: decida, eu te dou. Mas Ele diz: me ouça, me escute. Escute a minha direção, escute para onde eu quero que você vá, escute para o que você deve fazer com o destino da riqueza que você vai construir, o dinheiro que você ganha, para que está servindo. Eu estou falando com pessoas que estão, tem gente de condição alta, tem gente de condição baixa financeiramente falando, mas eu estou falando para você, não importa qual é o seu nível hoje de finanças, quanto você tem, quanto você está ganhando, ou quanto é que você quer ganhar. Eu estou falando para pessoas que você tem definição do que quer e onde quer chegar, mas eu pergunto a você: você tem definição de ouvir Deus falar aonde você vai investir o seu dinheiro? O segredo está aí. Não é eu simplesmente conquistar a casa dos meus sonhos, mas eu ouvir Deus falar que eu tenho que honrar a minha esposa, que eu tenho que valorizar a minha família, porque Ele diz que casas construídas sobre areia são vidas que conquistam, que tem um bom, tem um melhor, que tem a melhor casa, que tem o melhor carro, que tem, sabe, mas não tem uma vida estruturada na rocha que é Jesus. São homens que muitas vezes são infelizes no amor, mulheres que são infelizes no amor. Está conquistando, mas para onde está indo? O teu dinheiro, você está investindo, para onde está indo o seu dinheiro? Seu dinheiro está indo para o seu bel prazer, talvez para as suas conquistas, para você se destacar na sociedade. Aí eu pergunto a você: e o destaque na sociedade está te fazendo feliz? Porque eu sei que muitas pessoas conquistam tanto, mas chega de noite, à noite quando deita na cama, coloca a cabeça no travesseiro, não consegue dormir, não tem felicidade, não tem alegria, não tem paz. É tão pobre que só tem dinheiro, como o adágio popular que a gente conhece.
Então eu quero que você entenda que o que Deus está falando para você, a definição de prosperidade, essa definição é uma definição em que Deus tem que estar dando nosso respaldo, que Deus tem que estar, na verdade, autenticando a nossa conquista, a nossa vitória, através de uma direção em Deus, para Deus, meu amigo. Se você é uma pessoa que conquista, se você é uma pessoa que tem sonhos e está conquistando, você precisa entender que você precisa ouvir a voz de Deus. Você precisa entender que você precisa colocar a sua vida no altar do Senhor. Porque o mundo passa, meu amigo. Riquezas passam, a nossa vida vai passar aqui na terra. A nossa vida ela é como uma sombra. E o Senhor está dizendo assim: tantas conquistas são propósitos dele na vida de todos os homens, mas que os homens precisam entender que Deus tem que ser o centro de tudo na vida dessas pessoas. Amém ou não amém? E eu quero dizer para você que conquistar é para qualquer pessoa que se defina, que se decida. O Senhor nos diz em Eclesiastes capítulo 3, versículo 13, que também é dom de Deus que possa o homem. É para você, irmão, para você que de repente tem dito assim: se Deus quiser me dar somente a bolachinha, como eu escutei uma vez um irmão dizer aqui na igreja, e eu repreendi aquele homem, o meu barraquinho, minha bolachinha. Tem gente que se conforma com aquilo, com a miséria, e o Senhor está dizendo assim: eu quero dar prosperidade, eu quero dar o melhor para você, mas eu quero que você autentique todas as suas conquistas, através da sua fidelidade, através da sua entrega, através de você se entregando ao Senhor, através do seu dízimo, através das suas ofertas, através do serviço na obra de Deus. O servir a Deus é importante. Vou te falar daqui a pouco sobre algo muito importante, que está trazendo um arraso no coração de muita gente no Brasil e no mundo. Mas deixa eu terminar esse ponto de vista aqui, esse primeiro ponto. No versículo 13 o Senhor diz, de Eclesiastes 3,13, e também que é dom de Deus que possa o homem comer, beber e desfrutar o bem de todo o seu trabalho. Então isso aqui é para qualquer pessoa, isso aqui é para qualquer um. Assim como o sol brilha para todos, a prosperidade, o Senhor está dizendo assim: eu estou liberando, basta vamos usar a inteligência, basta vamos acreditar nele, basta ele ir em frente. Mas o Senhor está falando para a igreja que essa conquista de tudo que Deus quer dar, Deus está falando, você precisa ouvir. Como você vai pegar essa prosperidade? Como você vai abraçar isso? E em que você vai investir? Como você está investindo? Então quando ele diz, é dom de Deus, ele está dizendo, é para você, homem, é para você, mulher, é para você, irmão, é para cada um de nós. Mas se quisermos, se ouvirmos o Senhor, nós iremos sim comer o melhor desta terra. Enquanto você pensa pobre, você vai ser pobre. Enquanto você tem uma mentalidade medíocre, pequena, você vai ser pequeno. Enquanto você for aquela pessoa que não acredita em si, você realmente vai ser aquele cara, sabe, que não vai desfrutar do melhor de Deus. Existem duas pessoas que prosperam: aquele que prospera para ele, mas que no futuro muitas vezes não desfruta. Porque tem muita gente, muitos homens que prosperam, conquistam, compram os melhores carros, as melhores casas. Daqui a pouco ele vai perdendo a moral, a reputação, a vergonha. Ele se envolve na imoralidade, na promiscuidade, na prostituição, nas drogas, na bebedice, na traição. E Deus está dizendo, olha, você pode até prosperar, mas Deus não quer que o homem simplesmente prospere para viver uma vida espiritualmente medíocre. Porque a consolidação e a autenticação do que é de Deus é que esse homem ele prospere, mas sempre focando em Deus, sempre pensando no Senhor, sempre fazendo com que o dinheiro dele seja bênção também para aqueles que necessitam, aqueles que precisam. Você sabia que quando você investe na obra de Deus, você está ajudando os pobres? Você sabe qual é o maior pobre? Olha, o maior pobre na face da terra não é ainda aquele que não tem direito que comer, não tem direito que vestir. O maior pobre na face da terra
é aquele que não tem um espírito novo da parte de Deus. Esses são os pobres de espírito. Essas são as pessoas que precisam serem conquistadas através da obra de Deus, do ministério, da pregação, do sustento na obra de Deus. E quando a gente investe na obra de Deus, amados, nós estamos investindo no pobre de espírito. Talvez você conheça alguém que é bilionário, mas de repente, essa pessoa, ela é tão miserável que ela só tem dinheiro na vida. Ela não vai ter vida eterna. Ela é uma pessoa que não vai conquistar a vida eterna. Por quê? Porque ela é um pobre de espírito, por não ter o Espírito de Deus. E a igreja está na terra para isso. O nosso dinheiro é para isso. É para a gente sustentar a obra. É para a gente investir no reino de Deus. É para a gente fazer a obra de Deus avançar. É para a gente saquear o inferno e povoar o céu. Quando você investe no reino, na obra de Deus, você está simplesmente entrando no propósito de ouvir Deus. Você está entendendo? Então por que, pastor? Quando eu invisto, eu estou entrando no propósito de ouvir Deus. Porque você está investindo no pobre de espírito, naquele que precisa ouvir através da ministração, numa televisão, num rádio, na internet, numa igreja com as portas abertas, para um sustento ministerial, porque a igreja se sustenta com dinheiro. Não venha com essa besteira, essa enrolação. Eu vejo aí uma turma, sabe, que não sei onde é que está a cabeça dessas pessoas. E sabe que o diabo, ele usa essa estratégia, dá dinheiro a pastor. Você já viu isso? Dá dinheiro a pastor. Aonde você viu isso? Amados, quando você leva o seu dízimo, a sua oferta, quando você abençoa na obra de Deus, você está entregando a Deus. Não deixe Satanás entrar no seu coração, amigo. Talvez você é um cara ou uma mulher que ainda não fez uma aliança com Jesus, e talvez você está aí já dizendo assim: pronto, eu sabia que ele ia falar de dinheiro. Deixa eu dizer uma coisa, a palavra do Senhor nos diz que existia um casal chamado Ananias e Safira. E a Bíblia diz, no começo da igreja primitiva, as pessoas vendiam seus bens, não era lei. A gente não vê essa lei na Bíblia. A Bíblia diz assim que as pessoas na igreja, na época, no começo, vendiam seus bens e entregavam nos pés dos apóstolos. Ou seja, dava de uma forma, sabe como? Graciosa. Dava por amor. As pessoas entenderam no início que a igreja precisava se fortalecer e tudo funcionava através do dinheiro. E a Bíblia diz assim que o dinheiro a tudo responde mesmo. Você não sabia isso? Está escrito na palavra de Deus. Olha, o dinheiro a tudo responde, é isso que a Bíblia diz. Então, preste atenção. Aquele Ananias e Safira venderam a propriedade deles e pegaram o dinheiro e foram dar uma parte simbólica os apóstolos. E Pedro viu. O Espírito Santo mostrou a Pedro que Ananias estava segurando uma parte do dinheiro. E Ananias foi repreendido por Pedro. Disse: ô Ananias, você vendeu portanto aquela propriedade? Vendi. Quer dizer, você mentiu, Ananias. Olha, o Espírito Santo, você tentou mentir para Deus, para o Espírito de Deus. Em outras palavras, o Espírito Santo está revelando-me aqui, Ananias, que esse dinheiro que você está trazendo aqui não é o dinheiro total. Esse dinheiro não era seu, amigo, amiga, o dinheiro é teu. Deus não força ninguém a dar dinheiro na igreja. Deus não força ninguém a dar dinheiro no ministério. O dinheiro é seu. Você faz o seu dinheiro que você quiser. Deus dá para o homem, no livre-arbítrio, uma decisão desse homem ser feliz. Muito mais feliz de pegar aquilo que ele ganha e dizer assim: é uma parte do meu Deus, porque eu compreendo que é dele que vem tudo, e quando eu devolvo, eu estou devolvendo com alegria, com satisfação, porque eu sei que veio de Deus. Então, quando Ananias segurou aquele dinheiro, o apóstolo Pedro disse: olha, você mentiu. Se você tivesse guardado, não era seu, não faça isso. E só porque você fez isso, você vai morrer. E ele morreu automaticamente. A história está em Atos capítulo 5, analisa. Daqui a pouco chega a mulher de Ananias, 3 horas depois,
E aí o apóstolo pergunta do mesmo jeito a ela: vocês venderam por tanto aquela propriedade? Ah, sim, vendemos. Mas por que vocês combinaram? Não era de vocês. E a mulher amarelou na frente de toda a igreja. E o apóstolo disse: você vai morrer também, porque aí está aos pés daqueles que enterraram o seu marido. E a mulher morreu instantaneamente. Agora deixa eu fazer uma observação aqui. Por que a igreja não faz isso hoje? Por que hoje não existe isso de o cara morrer? Por que as pessoas não morrem automaticamente quando negligenciam o dízimo, quando negligenciam as ofertas, quando mente, quando traz uma oferta simbólica no altar, quando traz um dízimo simbólico? Por que isso não acontece hoje, pastor? Primeira coisa, eu quero te mostrar o seguinte: a igreja começou se infiltrando pessoas que queriam se aproveitar. E de conformidade com todos ali. Não tem isso na Bíblia, mas a gente deduz que e se infiltraram pessoas querendo usufruir da sinceridade, do amor, daqueles que eram fiéis à obra do Senhor, e que levavam seus bens e davam para repartir com os pobres. Na igreja não existia, amados, aquelas pessoas passando necessidade, miséria, não, era distribuído entre todos. Onde tem temor a Deus, se distribui, mas onde tem comunismo, não se distribui não. A ideia da distribuição naquele início era porque eram pessoas fiéis, pessoas que amavam, pessoas que queriam entregar sim toda a vida dela, tudo que elas ganharam, a quem? Ao Senhor, meu irmão. Então a primeira coisa, quando começou a se haver aquelas pessoas que se infiltram, que querem tirar proveito, que a gente vê isso, foi quando a igreja disse: não, isso não vai continuar mais desse jeito. E aí, meu amado, deixa eu te dizer mais. Aí você diz: e por que as pessoas morriam e hoje não morrem mais? Você pensa isso, isso está errado. Ainda hoje tem muita gente que morre. A Bíblia diz lá em 1 Coríntios que eu e você devemos fazer uma introspecção. Examinai-vos a vós mesmos. A infidelidade leva muitos a esfriar espiritualmente, a adoecer, e não são poucos que dormem. Você sabia disso? Então examinar-se a si mesmo significa: aonde eu estou errando? Qual o caminho que eu estou seguindo, que estou fora do padrão, da vontade do meu Deus? Morre sonhos. Quantas pessoas dão para o devorador? Olha aí, às vezes a pessoa reclama, levar dinheiro para pastor, não é assim que se fala? Mas muitas vezes dá na boca de fumo, dá lá na biqueira, compra 10, 15 pinos, às vezes trabalha a semana toda. Talvez eu esteja falando com alguém que está entendendo o que eu estou falando. Você vai lá, você compra suas gramas de cocaína, suas gramas de maconha, sabe? Aquilo que você entende. Você vai lá no bar e você joga teu dinheiro, gasta tudo, paga para os amigos. Você não vê que você está jogando o teu dinheiro fora. Você está acreditando em si, mas a Bíblia diz: se me ouvirdes. Sabe o que é que Deus está falando? É que o homem precisa entender que o que é dele é dele. Então você precisa entender que muitas vezes você diz que não dá pastor, não dá igreja, não dá nada, o dinheiro é seu, mas você está dando ao diabo, você está dando àquela pessoa que é um dependente, sim ou não? Ou talvez você seja esse dependente que não tem força para sair do vício, porque o vício é uma ação repetitiva e que degenera, dá um desvio em você, um desvio de conduta que você não consegue se controlar. E o vício, nada mais, nada menos, por trás dele tem um espírito. O vício que você tem não é simplesmente porque é uma dependência química, porque se fosse uma dependência química, a ciência já tinha descoberto os antídotos, só era aplicar, só era tomar os remédios, tudo resolvido. É uma loucura. O vício é um espírito, e esse espírito ele domina com o desejo, e a pessoa fica dominada daquele desejo maldito, que o dinheiro que você tinha para pagar aquele cartão de crédito, você desviou para comprar o quê? Para ir na biqueira, para você comprar os seus pinos, para você cheirar, para você fumar. Você está entendendo?
Você pensa, mas eu sou um cara que vive dos vícios. Sim, e quantas vezes você pega esse dinheiro e desvia na cachaça, na bebedice? Só tem festa, só tem alegria se você se embriagar, meu amigo. E esse dinheiro? Como é que esse dinheiro surge, flui como? Do seu trabalho. E aí é nisso que eu quero chamar a sua atenção, que a pessoa ela investe no lugar errado. Ela investe no vício. Ela investe muitas vezes na amizade que não deve se associar. A pessoa pega o dinheiro e investe na prostituição, no adultério. A pessoa investe o dinheiro em alguma coisa que a deixe dominada pelo vício. E a pessoa diz assim, isso é mais forte do que eu não estou conseguindo me libertar, eu não estou conseguindo sair desse desvio que eu estou tendo, pastor. É porque existe uma força maligna, existe um espírito dominando a sua vida. E sua vida, ela só é liberta quando você coloca a sua vida, como diz o Senhor, não só você ouvir, se você quiser ir ouvir, mas Ele está dizendo claramente, se tu quiseres, Ele está dizendo, eu tenho que ouvir e começar a praticar a palavra de Deus. Então é isso que está acontecendo na vida de muitos. Esses são vários grupos. O grupo de pessoas que eu falo, aquele que pega o dinheiro, prospera, mas não tem segurança, acha que o bel prazer, a amizade do mundo é viver a vida. Já viu as pessoas dizer assim, eu quero viver a vida, eu estou ganhando bem, eu estou curtindo. Hoje eu estava falando com a minha esposa sobre isso. Uma pessoa que Deus abençoou, abriu portas para ela, e ela agora curte a vida de uma forma promíscua, imunda, imoral. Pega o dinheiro e acha que aquele dinheiro que está ganhando, o dinheiro é meu, eu faço o que eu quero. Olha, presta atenção, o dinheiro que você ganha hoje, é Deus que te dá. Até você que é ímpio, se for de uma forma honesta, que você está trabalhando, você está lutando, é Deus que está te dando esse dom de você adquirir riqueza. Mas você precisa entender, meu amigo, que o seu dinheiro é Deus que te dá para você canalizar para o bem, e o bem da sua vida. Quem sabe se você pegar o seu dinheiro e canalizar para a sua família, para a sua casa, para você mesmo, cuidar da sua saúde. A gente não só vive se for bebendo. Você não só vive, usufrui, desfruta a vida se for fazendo coisas que você sabe que é errada. Porque você sabe o que eu estou falando com você. Mas eu vou falar para o segundo grupo. Grupo de pessoas evangélicas que precisam entender que o dinheiro que você ganha, meu amado, você simplesmente santifica aquilo que você ganha, você santifica através do seu dízimo e das suas ofertas. E não venha com essa historinha que o dízimo é para ler, é da época da lei. Vai lá, vai ler Bíblia, crente. Lá em Gênesis, lá bem antes da lei, lá no comecinho da Bíblia, aqui no livro de Gênesis capítulo 15. Olha só o que é que a palavra do Senhor nos fala aqui, claramente. Olha só, capítulo 14, diz aqui, e de tudo lhe deu Abrão o dízimo. Sabe quantos anos foi isso antes da lei? 500 anos, amigo. Para você, crente, que tem alergia, que se fala sobre contribuição. Eu acho que muitos desses crentes gostariam de ver o pobre miserável de espírito no inferno. Mas por que o senhor está falando assim, pastor? Porque tem muito crente que não coopera no reino, na obra de Deus, que o dinheiro dela é para ele, essa pessoa é para si, e ele não coopera para que haja manutenção no ministério. Ministério, meu amigo, portas abertas, onde se associam pessoas, a igreja na unidade. A Bíblia diz congregando, lá em Hebreus 10, 25, estando juntos, a igreja estando juntos, as pessoas têm uma unidade mais forte, uma unção maior, uma egrégora, mesmo isso eu quero dizer fortemente, uma egrégora, ou seja, pensamentos no mesmo propósito, sentindo a mesma coisa, na mesma unção, na mesma fé, no mesmo propósito, todo mundo trabalhando para a obra de Deus avançar. E quer você, ilha, fazer a obra de Deus sozinho, na sua casa, no seu bem bom? Tem gente que inventa tudo.
Dá um de evangelista em grupos de WhatsApp, que ninguém está nem aí para você que tenta evangelizar. Vai atrás de ganhar almas, vai ser um financiador da obra do Senhor, vai ser um comprometido com o reino de Deus. Se tu quiseres, qualquer um quer. Vocês podem até prosperar, mas prosperidade para vincular, para valer, para ter paz, para ter alegria, para ter a bênção do Senhor, só debaixo da obediência. Se quiserdes, aí ele diz: e me ouvirdes. E o Senhor está dizendo: escuta, ó igreja, escuta, povo meu, vocês precisam ter um compromisso no meu reino, na minha obra. E o que você ganha não é só teu. O Senhor diz: o que você ganha, uma parte é do Senhor, 10% é o teu dízimo. 500 anos antes da lei, Abraão deu dízimo. E eu vejo uns idiotas dizendo por aí: mas onde é que está ensinando em outro lugar que Abraão? Aí a gente fala sobre Jacó. Mas sim, mas eles procuram tudo. Amados, quando você quer ser infiel, quando você quer ser um miserável que não investe no reino, na obra de Deus, e você quer ver o povo miserável mesmo, sem Cristo, sem uma ajuda espiritual, você faz tudo para manter a obra de Deus assim, fechada. Talvez o comunismo que está querendo se implantar em muitos lugares, que Deus nos defenda, vai combinar com esse tipo de crente, porque você não vai poder falar nada, e aí você vai sozinho para o céu. Estou falando com tipos de pessoas que são contra a fidelidade. A realidade é essa. Mas pastor, mostra mais dentro da Bíblia, onde Deus está falando: se me quiserdes eu quero, se me ouvires. Onde é que está dizendo mais que eu tenho que ser uma pessoa que eu tenho que ouvir a Deus falar comigo, e que eu tenho que realmente dar até meu tudo para a igreja? Não, Deus não está falando isso não. Deus não está falando isso para você não. Ele está dizendo simplesmente: santifica aquilo que você ganha através do seu dízimo, da sua oferta. Quer um trecho bonitinho lá? Vamos para Coríntios, 2 Coríntios capítulo 9, no versículo 6. E eu vou fechar aqui, onde nós precisamos entender: prosperidade vem para qualquer pessoa, igreja. Para de ser religioso. Eu estou prosperando, porque isso qualquer um tem a prosperidade, mas a prosperidade tem que ter a autenticação do Espírito Santo, a bênção de Deus, onde você conquista para você desfrutar, onde você conquista para ter paz, onde você conquista para ter prazer em família, onde você conquista para você desfrutar daquilo que você conquistou. Não é para você ficar olhando o que você tem, as riquezas e uma infelicidade em alguma área da sua vida. Amém, meus queridos? Olha o que diz aqui em 2 Coríntios 9, 6. E isto afirmo: aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. O Senhor está falando sobre dois semeadores. O que semeia pouco, semeia muito. E o que semeia com fartura, com abundância ceifará. Existem dois tipos de pessoas que semeiam: o que semeia pouco e o que semeia muito. E vou logo te dizer uma coisa: o que semeia pouco não é aquele que está dando um pouquinho, um montante, alguma coisa pequena. Existe gente que semeia um montante grande, mas que está semeando pouco. Amém ou não amém? E existe gente que ganha pouco e está semeando muito, não pelo montante que alguém deu, mas pelo coração liberal que ele está tendo para com Deus, e que ele tem dado a sua oferta de sacrifício. Ele tem, até o dízimo é um dízimo de sacrifício, porque sua carne olha, você tirar o seu dízimo, precisando até daquele dízimo, mas você diz: não, Senhor, esse é teu, esse é teu. Amém ou não amém? No tempo de seca você prospera. Eu estava falando hoje com o Júnior, o irmão João. Júnior comprou um Golf lindo, e eu olhando e dizendo assim: irmãos, eu vou dizer uma coisa para você. As pessoas que têm tido fidelidade nos seus dízimos, nas ofertas, eu tenho visto Deus prosperando, irmão. No tempo de seca, no tempo de pandemia, no tempo de dificuldade, Deus está prosperando. Amém? Vi Salatiel comprou o carrinho dele também. Olha que coisa, prosperidade. Pergunta se essas pessoas são fiéis ou não ao Senhor. Pergunta. Deus, Ele está agindo, Ele age. Sim, mas não precisa você entender que o seu dízimo é para comprar
riquezas e mais riquezas. Não. O seu dízimo, sua oferta, é para Deus te abençoar com a vida de paz. Você consagrando o que você conquista. Hoje é consagrado, amanhã você tem um carrinho melhor, uma casa melhor. Você tem paz, você vive a vida. Você vive a vida. Você vive a vida, Deus quer isso. Então quando você semeia pouco, planta pouco, dá uma oferta pouca, é quando você pode dar um X, um montante a mais, mas você se resume no pouco. Digamos assim, você pode dar uma oferta de R$500, mas você dá uma oferta de R$50. Esse é o semear pouco. O muito, você ganha R$500, mas dá uma oferta de R$50, que fez até um pouquinho de falta. Aquele que ganha 5, 10 mil, era para dar uma oferta de R$500, deu uma oferta de 50. Aquele que ganha 5, 10 mil, e deu uma oferta de 50. Aquele que ganha 500, disse: Senhor, eu vou fazer meu sacrifício, e dá uma oferta de 50. Esse deu igualzinho o outro, mas o que ganha pouco é aquele que semeia muito. Vocês estão entendendo? Cada um, outra coisa, versículo 7, para você entender o que é que a Bíblia fala, você que está aí, precisando aprender Bíblia. 2 Coríntios 9, 7, deixa eu te dizer uma coisa, você sabia, olha para cá agora, para um pouquinho, olha para cá. Você sabia que para você dar, para você ouvir, isso é ouvir Deus, viu? Estou ensinando o que é você ouvir Deus. Para você dar, para você plantar, não é Deus que vai mexer no seu coração. Desliga aquele ar lá atrás ali, é porque o outro está ligado também. Está ligado. Desculpa aí, gente, a gente tem que fazer assim. Para você, olha só, presta bem atenção. Presta bem atenção no que eu quero te dizer. Quando você, tem gente que diz assim: quando eu sentir vontade no meu coração, quando Deus tocar no meu coração, aí eu vou ser dizimista, aí eu vou dar uma oferta, aí eu vou ajudar a fulana, a ciclana, a beltrana. Quando Deus tocar, que Deus não vai tocar no teu coração. Ei, Deus já deu para você dar. A Bíblia não diz que é Deus que vai tocar no teu coração. Olha o que é que a Bíblia diz. Cada um, versículo 7, cada um contribua segundo tiver proposto no coração, ou seja, é de você para Deus. E ele diz: não com tristeza, de novo, ajudar, dizimar, não com tristeza, ou por necessidade. A igreja precisa pagar aluguel, precisa pagar energia, precisa pagar água, luz, precisa pagar isso, aquilo, aquilo. Não, nada de necessidade. Não contribua pensando nisso, que isso é antibíblico, porque Deus ama só quem dá com alegria. Ou seja, meu Deus, é um compromisso contigo, é uma gratidão que eu tenho. Eu estou ganhando, então custa eu abençoar. Eu estou ganhando, custa eu fazer o melhor pelo teu reino, pela tua obra. É só isso. E eu quero encerrar dizendo para você uma coisa. Versículo 10 diz que é Deus quem dá para você dar, não é você que tem a ideia, a capacidade, a aptidão, porque Ele deu dom para todo mundo. Ei, olha se não foi Ele que deu. Ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento também suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça, enriquecendo-vos em tudo para toda generosidade. Você aprendeu alguma coisa? Se tu quiserdes e me ouvirdes, queira ouvir e queira praticar, porque assim você vai comer, você vai desfrutar do melhor desta terra. Irmão, com segurança, conquista com segurança. É isso que o Espírito Santo quer falar para você nessa noite. Deus te deu, irmão, uma vida de prosperidade. Para de pensar: eu sou pobre, eu não consigo conquistar, nasci numa família pobre, não tem como conseguir, tudo é difícil para mim. Joga fora todo pensamento em que é contra a palavra de Deus, porque o Senhor te diz: eu te dei o dom de você adquirir riqueza. Agora, qual dos grupos você quer ficar? Daqueles que ganham para si, para o seu bel prazer, ou daqueles que ganham e dizem assim: Senhor, eu prefiro ouvir o Senhor. Se quiserdes, mas me ouvirdes, comereis o melhor.
Comer o melhor é eu ter para mim prosperidade, mas prosperidade com paz e poder desfrutar o melhor desta terra. Deus abençoe a sua vida com esta palavra e coloque em prática a tua vida de fidelidade para com Deus. Dê um forte aplauso para o Senhor. Ele é digno de todo louvor, de toda honra, de toda glória. Amém, queridos?